noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Estão com frio aí? Você quer levantar as suas mãos e dizer obrigado, Senhor? Devemos agradecer Ele, porque Ele é fiel conosco, né? Todo o tempo. A irmã Flávia não está aí? Está na escolinha? Ela era para cantar um hino hoje. Vamos ler a Bíblia? São Mateus, no capítulo 14 de São Mateus. No versículo 22. Deus é maravilhoso. Todos acharam? Vamos ler então. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. O Senhor Jesus orando. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir e ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Essa história não é somente uma história, mas é realidade. O nosso Jesus, Ele é poderoso. Você crê num Deus poderoso? Um Deus que anda sobre o mar, um Deus que acalma as tempestades, um Deus que fez os céus e a terra. Mas num sábado de noite, Ele resolveu deixar os anjos de lado e descer aqui em Erechim para ouvir o seu louvor, para ouvir a sua adoração, para ver você, como Ele deixava no jardim do Éden todas as coisas e vinha nas tardinhas para ver o seu filho que estava ali. Hoje Ele desceu aqui. Hoje Ele desceu aqui, irmãos. Nós temos que ter confiança nisso. Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra e estamos crendo no Senhor, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar o Teu Espírito Santo, Pai. E entregamos nossos corações, mente e alma, Senhor, na Sua presença, neste momento. E cremos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E Tu estás aqui porque a Tua palavra não falha. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. E aonde se reunissem 2 ou 3 no seu nome, o Senhor ali está no meio, Senhor. Ó Deus, e nós tomamos o Senhor na sua palavra agora, neste momento, e requeremos, Senhor, a nossa bênção nessa noite. Viemos aqui para te adorar, viemos aqui para engrandecer o teu nome, ouvir a sua voz e ser abençoado, Pai. Não deixe que nenhum que entrou por essas portas saia, Senhor, da mesma maneira, mas que todos tenham uma experiência contigo nessa noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje eu gostaria de comentar um pouco com os irmãos. Acredito que vamos bem calmos, mas não vamos demorar muito. Falar um pouco sobre um personagem da Bíblia, que a Bíblia inicia falando dele e finaliza falando dele. Vocês sabem quem é esse? Alguém sabe responder? O Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que é desde o princípio e é eternamente. E é fácil falar de Jesus, né? Ele é tão bom, faz tantas maravilhas. Ele tem sido bom conosco, tem nos dado saúde, tem nos dado família. Olha a família que você tem aí. Olha os irmãos que Ele te deu. A grande família que Ele reuniu para você. Quem sabe, alguns não têm pai, não têm mãe, não têm mais irmãos aqui nessa terra, mas Deus deu o privilégio de ter muitos irmãos, né? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos juntos, caminhando para a eternidade, lado a lado. No meio dos irmãos, volta e meia, tem algumas desavenças, né? Lembro quando era nós 3 piá em casa. Uma vez eu levei até uma serrotada nas costas. Cadê o Eto? Me deu até uma serrotada nas costas, eu que incomodei ele. Coisa era feia. Mas eu lembro que uma vez na escola, também umas piazadas lá resolveram de querer brigar e nós se defendia também. Entre nós brigávamos, como o irmão Brana disse, mas lá fora nós defendemos uns aos outros, né? E assim é a família de Deus, né? Somos uma família, né? Uma família, como é que se diz, de flores ali, o jardim de Deus, né? Um pretinho, outro branquinho, mais feinho, outro mais bonitinho, mas Deus ama todos nós, né? E Ele está conosco. Gostaria de falar um pouco hoje sobre tempos de angústia. E nós, irmãos, não precisa comentar muito, né, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Esses últimos dias, até o nosso estado aí, né, está sofrendo por inundações nas cidades aí. Nós temos que agradecer. Eu sempre estou falando, irmãos, que a nossa cidade aqui é abençoada por Deus, né? Porque Deus nunca deixou essas coisas acontecerem aqui para o nosso lado, né? Mas temos irmãos que estão passando por sofrimentos e a natureza, ela está em dores de parto. A natureza, ela não é mais a mesma. Nós estamos finalizando o inverno e quantos dias de frio que nós tivemos esse ano? Não tivemos muitos dias de frio, né? Quando que isso acontece? A natureza já não é mais. Antigamente podia ver história dos mais antigos que eles só olhavam para o céu, a nuvem que eles enxergavam, algo assim, qualquer coisa que eles podiam ter a certeza que iria chover no outro dia. Eles sabiam, porque a natureza era constante, ela tinha os seus ciclos, né? E os antigos sabiam disso.
Hoje, estudiosos, com todos os maquinários e todos os estudos, eles conseguem dizer para você que amanhã pode chover, como não pode chover. Eles não têm a certeza. Eles não sabem o que pode acontecer, porque a natureza ela está gemendo. É um tempo de angústia que nós estamos vivendo. É um tempo de aflição. É só você ir no hospital para você ver o quanto de pessoas que tem ali naquele plantão, quanto de pessoas acamadas, quanto de doenças. É só você dar uma pesquisada na internet por aí, ver o quanto de pessoas passando fome, quanto de pessoas morrendo, guerras, e tudo isso está profetizado na Bíblia, está escrito aqui nessa palavra. Isso não pega o cristão de surpresa, mas é um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento, é um tempo que para qualquer lado que você olha, você não consegue ter muito tempo de prazer. Até mesmo se você vai para uma pescaria, quem gosta de pescar, é no máximo 2, 3 dias, ou quem gosta mesmo, uma semana, mas depois aquilo já não agrada mais, aquilo já não é o suficiente, porque a sua alma, ela anseia por algo a mais. Você tem algo dentro de você que está procurando algo a mais, procurando aquela paz. É como Abraão estava procurando aquela cidade. Ele não parava, ele andava, porque ele sabia que Deus tinha prometido para ele uma cidade. E ele estava à procura. E quando iniciamos essa caminhada, nós iniciamos uma procura por algo eterno, por uma paz eterna, por uma alegria eterna, por um lugar onde não haverá mais doença, por um lugar onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais morte, nada de sofrimento. E isso, irmãos, isso tem que realmente penetrar nos nossos corações. Não é simplesmente um mito, não é simplesmente algo que alguém inventou e escreveu num livro e nós estamos seguindo isso. Isso é realidade, existe esse lugar e eu estou caminhando para lá. E eu quero entrar nessa cidade um dia desses. Eu estou me esforçando com tudo que há em mim para entrar nessa cidade. Eu não quero que nenhuma coisa me segure nessa terra, mas que me deixe entrar nessa paz eterna. Nós temos, você pega um ano inteiro, eu duvido e eu desafio alguém levantar e dizer que 365 dias do ano viveu sem nenhum problema nessa terra. Alguém poderia falar que não teve problema, que não se preocupou com alguma coisa, que não teve percas até mesmo de familiares, de entes queridos? Alguém poderia se levantar e dizer: esse mundo, irmãos, não há mais esperança. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de angústia. Isso me faz lembrar do povo de Israel, quando estava em cativeiro ali no Egito, num tempo de tanta angústia, num tempo de tanto sofrimento, onde crianças eram assassinadas a sangue frio, recém-nascidos eram jogados no rio para ser comidos pelos crocodilos. E não é um belo quadro de hoje, quando nós os pais mandam as crianças para as creches, mandam as crianças para a escola, os jovens vão para a escola, e ali há crocodilos, creio que vocês estão entendendo. Ali há tanta coisa para matar as famílias, para derrubar os lares. É um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento, onde mães, naquele tempo ali no Egito, elas cuidavam do lar e ficavam em casa, ensinando seus filhos as leis, as histórias. Ainda não tinha as leis, mas elas ensinavam as histórias, ensinavam que Deus era o Deus que era com Abraão, era com Isaac, era com Jacó, foi o Deus que estava com José, que trouxe eles ali, mas aquele rei que não conhecia José estava fazendo tudo aquilo. As mães ficavam em casa, mas houve um tempo
que Faraó mandou até as mulheres para o trabalho, para tirar de casa, para desfazer os lares. Que tempos de angústia! Mas o irmão Branda nos fala na mensagem Ensinamentos sobre Moisés, que havia um Arão ali, havia um homem, que cada vez que ele chegava do trabalho, o que ele fazia? Ele ia para o sótão orar, ele ia para o sótão clamar, e ele passava a noite orando, ele passava a noite clamando, dizendo: Deus, Tu prometeu uma libertação para nós, aonde está esse libertador? O Teu povo está sofrendo, o Teu povo está com angústia. Oh Deus, nos dê mais anjos nos dias de hoje, nos dê mais pessoas como Ezequiel 9 ilustra ali, aqueles que gemem pelo pecado da humanidade, aqueles que podem ser marcados pelo Espírito Santo, aqueles que podem ser realmente marcados na testa, aqueles que Deus pode confiar ainda. Nos dá mais Arão, nos dá mais Elias, que gemem pelo pecado deste mundo, mas não estão contentes com as porcarias que existem por aí, porque são tempos de angústia, é tempo de morte. Como a humanidade pode ainda viver em uma paz, sendo que há tantas coisas acontecendo? Mas Arão, ele sentia isso. E sabe, irmão, quando você se coloca na presença de Deus, Deus não é um vovô surdo, não. Ele tem ouvidos para ouvir, Ele tem olhos para ver, e se Ele prometeu um libertador, Ele vai trazer um libertador. Não importa quanto tempo demore, Ele vai chegar, Ele vai vir. E sabe, quando Arão se botou na presença de Deus, se colocou na presença de Deus, foi através dele que Deus trouxe o libertador. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você olha para o seu vizinho e diz: meu Deus, que vida miserável, Deus pode usar você para salvar ele. Deus pode usar você para levar a vida, Deus pode usar você para levar a luz para esse mundo, para resplandecer a luz em meio a essas trevas. Apenas se coloque na presença de Deus, não entre num comodismo, não entre naquilo de, é assim mesmo, sodomismo acontecendo aí por esse mundo, coisas acontecendo por esse mundo. Os dias de Noé estão nos nossos olhos, à nossa frente. Como não nos angustiar com isso? Como nós não entrar em angústia com isso? Como nós não clamar por um céu, irmãos? Como nós não lutar para sair daqui dessa terra? Se você não tem essa angústia dentro de você, há algo errado. Porque há algo acontecendo, e aqueles que são batizados com o Espírito Santo estão vendo isso. Deus está às portas, Jesus está voltando. Não é tempo de nós ficar apegados a certas coisas nessa vida. Não é tempo de nos apegar ao dinheiro, não é tempo de nos apegar ao trabalho, não é tempo de nos apegar nem mesmo à família. É tempo de nos desamarrar dessa terra. É tempo de nos soltar as amarras, porque é hora de nós sair dessa terra. É um tempo de angústia antes da vinda do Senhor Jesus. E Deus envia um libertador. Ele sempre vem, Ele sempre ouve as orações. Marta e Maria estavam ali com Jesus. Jesus vinha posar na casa delas. Lázaro estava ali. Oh, que maravilha, Jesus no nosso lar, não é bom isso? Jesus em nossas casas. Não é bom ter Jesus em casa? Não é bom ter Jesus no nosso lar, trazendo-nos ensinamentos? Marta foi repreendida por Jesus. Não é bom vir à casa do Pai e muitas vezes ser puxado a orelha? Eu gosto disso. E quando a gente vem, e às vezes na nossa mente está tudo bem, mas vem a palavra e diz: isso aqui, você pensa: meu Deus, eu estou fazendo errado. É Jesus puxando a nossa orelha. É sinal que Ele está na nossa casa.
quando Ele está na nossa casa, Ele tem o direito de puxar a nossa orelha. Ele tem o direito de nos falar, de nos ensinar. E Jesus estava ali na casa de Marta, de Maria. Oh, Maria, ela amava tanto Jesus. Foi ela quem chorou aos pés de Jesus. Foi ela quem enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Veja, irmão, Deus pode trazer a sua família através de você. Através dela foi que Lázaro e Marta conheceram a Jesus. Ela realmente teve o seu novo nascimento e aquilo refletiu na sua família. E Jesus vinha lá e passeava na casa dela. Isso é maravilhoso. Mas um dia ele saiu. E quando Jesus sai, aí os problemas começam a aparecer. Mas fique você sabendo, irmãos, que ele não foi chutado de casa. Ele saiu porque quis. Marta e Maria e Lázaro não mandaram Jesus embora. Ele saiu porque ele queria. Muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos com Jesus, e Jesus sai e deixa alguns problemas acontecerem, para ver a nossa reação, para ver o que nós vamos fazer. E os problemas vêm, e os problemas aparecem, e aí começa a murmuração, e aí começa o xingamento, e aí começa um Deus não gosta de mim, eu nem sei se eu sou filho de Deus, e aí começam todas essas coisas. Mas Deus, Ele se afasta um pouco para provar os seus filhos. E Jesus saiu, e a morte entrou, e quando sai a vida, é certeza que há a morte ali, porque os dois não podem andar juntos. Jesus saiu e a morte entrou, Lázaro foi à sepultura. E o que elas fizeram? Elas fizeram a coisa correta, que foi chamar Jesus. Às vezes nós jogamos na presença de Deus, como Arão, e buscamos a Deus, e pedimos por uma libertação, e pedimos por uma ajuda, e pedimos por algo que nós precisamos, e clamamos a Deus, mas Deus não responde. Deus não ouve para essas nossas orações. O irmão Brana diz, nessa mensagem ali sobre Arão, que não foi na primeira noite que Deus visitou ele. As coisas foram passando, mas sabe, a perseverança, Deus quer ver isso em nós. Deus quer ver nós realmente entregues na presença dEle. E elas mandaram chamar Ele. E a Bíblia diz, Jesus amava Marta e Maria. E logo no outro versículo, vamos ler aqui. Jesus amava Marta e Maria. E no versículo adiante, bom, vamos deixar aqui. No versículo adiante, a Bíblia diz, e Jesus segue o seu caminho. Ele amava Marta e Maria. Mas que prova de amor é esse? Se realmente amasse, aí chegam os fariseus, o irmão Brano ilustra na mensagem, ressurreição de Lázaro, se não me engano. Chegam os fariseus e começam na casa de Marta e Maria lá. Jesus não amava vocês? E aquele Jesus que estava aí, junto com vocês, que vinha aqui jantar, que vinha aqui posar, enquanto ele estava só aí jantando e comendo aí e dormindo, estava bom, né? E agora quando vocês precisam? E agora quando a coisa apertou aí vocês deixaram a igreja, vocês deixaram aí os nossos ensinamentos, vocês abandonaram tudo por ele, e quando vocês precisam, cadê esse Jesus aí? E começaram, né? Começaram a questionar Marta e Maria. E Jesus foi mais para frente. 4 dias depois, ele aparece. 4 dias depois, Lázaro já sepultado, Lázaro já se decompondo, e Jesus aparece. Parece que eu vejo Jesus chegando, né? Certamente aquela multidão por ali,
Jesus chega, alguns já, agora não adianta mais. Para quê? Vim aí. Veio aí agora para fazer o quê? E qual foi a reação de Marta? Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui. Irmãos, quantas coisas poderiam ser evitadas se Jesus estivesse. Se Jesus estivesse no controle. Se Jesus estivesse incluído naquele negócio. Se Jesus estivesse incluído naquela decisão. Quantas coisas poderiam ser evitadas. Mas se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, aleluia, mesmo agora, Senhor, isso é a fé de um verdadeiro cristão, isso é uma crença real na palavra. Quando uma mulher que era estéril ganhou um filho, por causa que ela acolheu um homem de Deus, e aquele filho morreu, olha a fé dessa mulher, ela foi ao encontro daquele homem de Deus, e perguntaram para ela, como você vai? Como está a sua casa? Ela disse o quê? Está tudo bem. Isso é uma fé realmente ancorada. É isso que Deus quer. É isso que Deus procura. Que quando até mesmo a esposa de Jó chegou para ele e disse, amaldiçoa esse Deus e morra de uma vez, homem. Ele disse, como uma louca tu está falando? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. E na hora de maior angústia é quando Ele chega. Na hora de maior tribulação é quando Ele chega. Porque Ele deixa isso acontecer conosco, para Ele mostrar o seu poder, para Ele mostrar que Ele é grande, para nós ter experiências com Ele. É na hora de maior angústia, é no tempo de maior sofrimento. Muitas vezes reclamamos pelo sofrimento, mas é ali onde encontramos Jesus, na real e verdadeira luz que Ele é. É na hora de maior escuridão que você acende uma pequena luzinha a quilômetros e você consegue enxergar aquela luz. É na hora de maior escuridão que você enxerga Jesus. Não reclamemos pelas escuridões que aparecem por aí. Não reclamemos pelos problemas, porque é ali que Jesus se manifesta. E Ele chegou e disse, tire a pedra do túmulo. Veja que há algo que nós temos que fazer. Não é somente da parte de Deus. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que clamar por Ele. Nós temos que mandar chamar Jesus. Se há algum problema aqui nessa noite, alguém quer chamar Jesus, chame por Ele nessa noite. Pode ser que há muitos anos Ele não te escuta, que você pense que Ele não está te ouvindo. Pode ser que há muitos anos você venha lutando, e quanto mais você clama, mais parece que Ele se afasta de você. Mas hoje você pode mandar chamar Jesus nessa noite, e Ele vem para você. Apenas chame com fé, apenas creia na palavra, apenas creia em Jesus, que Ele aparece. Tire a pedra. Tiraram a pedra. Aí aquele homem olhou para aquela tumba. Quem sabe ele pensou que dali uns dias ele ia ter que entrar numa igual àquela. Quem sabe passou pela mente de Jesus, vamos imaginar um pouco. Quem sabe passou pela mente dele. É por isso que eu vim a este mundo, para isso nunca mais acontecer. É por isso que eu vim aqui. Eu vou ter que entrar ali onde Lázaro está um dia desses, para que um dia não exista mais buracos fedidos como esses, para que não exista mais funerais tristes como esses. É por isso que eu vim a este mundo. É por isso que eu vim resgatar os meus filhos, para que um dia desse nós venhamos a morar eternamente, sem perca, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma morte. E ele chorou naquele momento.
Quem sabe ele pensou: oh, Satanás, é isso que você está fazendo com meus filhos? Satanás, é isso que você faz depois que você conseguiu derrubar a humanidade? Você traz morte, você traz tristeza, e você se alegra nisso. Mas eu vejo ele enxugando as lágrimas e parando o seu pequeno corpo em frente. Quem sabe aprumou o pulmão, quem sabe ele se posicionou, irmão, para que o inferno todo escutasse. E ele olhou para aquela tumba e disse: Lázaro, sai para fora. E sabe o que aconteceu, irmão? Lázaro estava lá no paraíso, como o pastor Davi disse esses dias aqui, junto com os irmãos, a maior festa. Lázaro estava lá, mas ele escutou aquela voz. Eu conheço essa voz que conversava comigo até altas horas da noite. Nós conversávamos sobre a Bíblia, até horas da noite nós tínhamos companheirismo. Eu conheço essa voz. Irmão, você tem que conhecer essa voz, porque se você partir antes da vinda do Senhor, é ela que vai te chamar. Se você não conhecer essa voz, nós temos que conhecer, nós temos que passar madrugadas com Ele, nós temos que conversar com Ele, nós temos que ter companheirismo, nós temos que ter comunhão com Ele, porque é Ele quem vai nos chamar. Eu creio que se eu partir antes da vinda, a primeira ressurreição é minha. Você também? Mas se Ele não me levar antes, esse corpo velho aqui vai ser transformado. Eu vou ouvir aquela voz e eu vou subir com Ele. E Lázaro ouviu. Eu conheço essa voz. Espera um pouco aí, Moisés. Nós vamos ter que deixar esse assunto para mais tarde, porque eu tenho que voltar lá. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, que ficaram, quem sabe, olhando para aquele túmulo, porque Lázaro estava todo amarrado, coitado. Todo amarrado. A morte, a primeira coisa que faziam naquele tempo, quando morriam, passavam um monte de faixa, deixavam todo amarrado. Não levantava mais a mão para dar glória a Deus, não falava mais nada, não dava um aleluia, não batia nem mais uma palma, estava tudo amarrado. Não pulava mais, não conversava mais com Jesus, tudo amarrado, Lázaro. Mas há uma voz que chama da tumba. E quando eles olham, vem Lázaro, quem sabe meio que pulando, né? Aí já começa a pular, já é outra coisa. As mãos ainda estão amarradas, mas os pés aqui eu consigo pular. E vem Lázaro meio que pulando. Quando eles enxergam Lázaro, desamarre o homem, desamarre esse homem aí, ele está amarrado. Quando desamarraram Lázaro, Jesus, eu sabia que era você que estava me chamando. Que grande festa! Agora eu posso te abraçar, Jesus, eu não estou mais amarrado. Agora eu posso te engrandecer, Jesus, as minhas mãos não estão mais amarradas. Agora eu posso pular na sua presença, porque os meus pés não estão mais amarrados. Agora eu posso fazer algo para ti, porque minha boca não está mais fechada. Agora eu posso dar um glória a Deus. Tem Lázaro amarrado aqui nessa noite? Tem Lázaro solto então? Tem Lázaro solto aqui? Aleluia! Louvado seja Deus! Ele desamarra tudo, Ele traz vida quando não há mais esperança. Quando há um tempo de maior angústia, nós temos uma esperança, e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus!
Quando Jesus chega, a esperança volta a brilhar. A esperança volta a raiar. É quando Ele chega, irmãos. E nós temos essa esperança. Nós temos essa convicção, irmãos. Que Jesus, Ele está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Um dia Jesus desembarcou de um barco, mais um personagem só para nós encerrar. Desembarcou do seu barquinho. E lá vem um homem que estava a noite toda em sua casa sem dormir, chamado Jairo. A sua filha, terrivelmente, ela estava enferma. Não havia mais nenhum médico que pudesse fazer nada. Não havia mais nada para se fazer. Ela estava enferma. E o irmão Brano ilustra, tem as mensagens aqui. O irmão Brano ilustra que ele era um sacerdote. E quem fosse pego com Jesus era expulso da igreja. Mas o irmão Brano diz, Jairo pela manhã colocou o seu chapéu de sacerdote, colocou a sua roupa e ouviu alguém dizer, Jesus de Nazaré acabou de desembarcar no barco lá. Ele está lá na praia. E pessoas correndo, pessoas indo ao encontro de Jesus. Sabe, irmãos, nós temos que vir à igreja nessa expectativa de vir buscar Jesus e levar para a nossa casa. Não somente ter um companheirismo aqui na igreja. É bom quando o Espírito Santo desce, é bom quando a presença de Deus desce, nós choramos, nós se alegramos, mas vamos levar Ele para casa também. Vamos buscar a Jesus aonde Ele está e levar para casa. Porque aqui onde nós lemos, Jesus disse para os discípulos, vão indo. Sabe o que eles deviam de ter falado? Não, Senhor, nós vamos esperar você aqui, pode ir lá orar, e nós vamos esperar você aqui, e nós vamos junto, ou vamos orar junto contigo. Não, eles deixaram Jesus para trás. E aí os problemas começaram a aparecer. Aí o barco começou a balançar. Aí não havia mais esperança, pensaram já que ia morrer. Mas quando não havia mais esperança, chegou a solução para eles. Deixa eu ler aqui. Na ausência do Espírito Santo, a cura da filha de Jairo. Na ausência do Espírito Santo, ou de Cristo, em sua forma visível no caminho, os problemas vieram. E normalmente, se você começar em qualquer lugar sem Cristo, os problemas surgirão no seu caminho. Logo que o diabo te vê fora do companheirismo com Cristo, naquele exato momento, ele vai armar para você o que ele tiver de mais difícil. Se o diabo não tem dó, irmãos, o nosso inimigo não tem dó. A única coisa que é liberada para os filhos de Deus, a raiva é do diabo. Você pode ter raiva, irmão, mas tem a raiva do diabo. Eu vi o pastor Joel pregando, hoje de tarde estava escutando ele. Se nós tiver que guerrear com alguma coisa, vamos guerrear com o capeta, vamos guerrear com o diabo. Não vamos guerrear com os nossos irmãos, não vamos guerrear contra as pessoas, contra os pecadores. Vamos guerrear contra o pecado, porque ele não tem dó de nós, e nós não temos que ter dó dele também. Ah, tadinho, tadinho. Irmão, se ele pudesse te pegar, Jesus disse para Pedro, se não me engano, quantas vezes, Pedro, quantas vezes o diabo quis ir andar contigo, fazer o que ele quisesse. Mas imagine o coração de Pedro quando Jesus disse, mas eu não deixei. O diabo tem que pedir permissão se ele quiser tocar em alguma coisa, como ele teve que pedir para tocar em Jó. Mas se nós deixar, ele vai armar para você o que ele tiver de mais difícil. Assim que ele perceber que você está longe da oração, longe da consagração,
Satanás vai te pegar bem naquele momento, se ele puder. E eles estavam no meio do mar, e as ondas, mas logo apareceu Jesus. E quantas vezes a solução aparece para nós e nós não acreditamos? A solução apareceu para Zacarias, e ele não creu. E eles não acreditaram que era Jesus, pensaram que era um fantasma. Mas Jesus deu a prova para eles, e acalmou o vento e a tempestade. E Jairo vai buscar Jesus. Chegou: Jesus, tem misericórdia de mim. Por favor, vai lá na minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha, porque ela vai morrer. E Jesus prontamente diz: eu vou, vamos lá. E quando ele estava no caminho, sabe, isso me veio forte quando eu estava meditando nessa passagem de Jairo, que às vezes, quando nós se colocamos a buscar o Espírito Santo, como os jovens que estavam ali em Chapecó ouviram muito sobre isso, quando nós nos colocamos a buscar o Espírito Santo, quando nós tomamos a decisão de buscar Jesus, sabe o que veio no caminho de Jairo? Ô Jairo, dá licença aí, eu vou falar com Jairo. O que foi? Nem incomode mais o mestre, já morreu. E é muitas vezes assim que acontece. Quando você está buscando a presença de Deus, Satanás vem no seu ouvido. Nem adianta, ele nem te escuta mais. Olha quanta coisa você já fez. Olha quantas vezes você já tentou. Não, nem incomode mais o mestre. Para quem incomodar o mestre? Quantas vezes você tentou largar da bebida? Quantas vezes você tentou largar do cigarro? Quantas vezes você tentou parar com essas mentiras? E não consegue, nem adianta, nem incomode mais o mestre. Aí não ora mais. Mas sabe o que Jesus disse? Jairo, se tu crer, verás a glória de Deus. Então o que Jairo fez? Eu creio, Senhor, vamos lá. Não, mas Jesus está indo lá. Mas não adianta. Jesus disse que vai lá. Saímos da igreja e às vezes, antes de chegar em casa, Satanás já quer roubar a nossa bênção. Ó, Satanás, para aí que eu estou levando Jesus para casa. Para aí que ele vai pousar lá em casa hoje. E quando ele chega na casa, quando ele chegou na casa de Zaqueu, não precisou falar muita coisa, não falou nada. Mas Zaqueu já, Senhor, eu vou mudar de vida. E então a vida foi mudada, porque Jesus foi pousar lá na casa dele. Você não quer levar Jesus para casa hoje? Alguém aqui quer levar Jesus para casa? Vamos levar Jesus para casa? Então Jesus chegou lá na casa, e quando ele chega, ele faz uma limpeza. Primeira coisa que Jesus chega, aquele Jesus amoroso, né? Aquele Jesus cheio de amor, que falava manso, na beira das praias, que as pessoas ouviam ele falar: quem tem fome, sede de justiça, é bom porque vai ser saciado. E falando: e amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim por diante. Oh, que maravilha a igreja de Jesus, né? Mas de repente eles olham Jesus chegando no templo, passa a mão numa soiteira e diz: mas o que é isso que vocês estão fazendo? Só baixa um pouquinho. O que é isso que vocês estão fazendo da minha casa, um covil de ladrões? E chute nas mesas, chute nas cadeiras. Oh, amai-vos como eu vos amei. E Jesus é esse, né? Mas quando ele chega, ele faz uma limpeza, irmãos. Não tenha medo, porque quando nós levamos ele para casa, ele começa a fazer limpeza. Às vezes dói um pouco, mas ele faz limpeza. Ele limpa a nossa casa. Mas é bom isso, porque quando Jesus está ali, o que ele tira é o que não é bom. O bom ele deixa. Se ele chega e vê você orando, opa, oração deixa. Oração fica aí. Vamos deixar essa oração aqui na geladeira então, porque aqui é coisa boa, aqui é alimento. Vamos deixar aqui. Tá, mas isso aí, chega em casa meio carrancudo,
Não, isso aqui vamos tirar fora. Não é assim. Aí, às vezes dói um pouquinho, mas não é bom. E aí ele vai fazendo a limpeza. Ele chegou na casa de Jairo e começou, vamos saindo. Não, vamos saindo. Não, mas nós somos do funeral, não interessa. Não vai ter mais funeral aqui. Aleluia. Não quero mais saber de gente aqui fazendo funeral aqui dentro. Aqui eu vim porque ela está dormindo e ela vai reviver, ela vai acordar. E vão saindo. Eu só quero aqui os meus 3 companheiros, né? A fé, o amor e a esperança. Eu quero os meus 3 companheiros aqui só. O resto, X para fora. Ah, Jesus. E quando ele entra com esse batalhão junto com ele, a coisa é mudada. Aí aquela menina que estava morta, que os médicos colocaram a mão assim, colocaram os aparelhos e falaram, não há mais esperança. Ele olha para ela e diz, Talita cumi, levanta-te e anda. E sabe o que aconteceu? O ar começou a voltar aos pulmões, o coração começou a bater, a febre já não tinha mais. Aí ela levantou e começou a olhar por ali. Jesus disse, dê comida para ela que ela está com fome. Ela quer comer, ela passou tantos dias sem comer nessa cama. A vida voltou, aí você começa a se alimentar, aí você começa a buscar o pão da vida, aí você começa a buscar Jesus Cristo, porque a vida retornou a você, aí a alegria voltou para você, aí o gozo da salvação não se aparta mais de você, porque a vida retornou ao seu coração. Isso acontece quando levamos Jesus para a nossa casa. Isso acontece quando cremos em tempos de angústia, quando nós cremos na palavra, mesmo tudo dando ao contrário. Mas se somos filhos e filhas de Abraão, ele diz que haveria um filho, mesmo com 100 anos de idade, Abraão ainda cria que haveria um filho. E se nós somos filhos e filhas de Abraão, mesmo que tudo pareça ao contrário, nós ainda permanecemos na palavra do Senhor. Porque somos ou não somos a semente eleita? Somos ou não somos a semente eleita? Então o mundo pode cair outra vez aos pedaços, mas nós estamos firmados no assim diz o Senhor, firmados na palavra, firmados na vida eterna. Nós estamos caminhando, irmãos, e não é apalpando sem saber para onde estamos indo. Nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos quem nós somos, então não há o que nós temer. Aleluia! Não há o que nós temer, porque a nossa casa, ela está entregue nas mãos de Jesus. E quando ele entra, ele vai entrando na sala, e se você não deixar, ele não entra mais para frente. Mas vamos deixar ele ir até o quarto, até a cozinha. Vamos deixar ele vasculhar tudo. Aonde tiver algo que ele não se agrade, diga, Jesus, pode tirar. Jesus, Jesus. Às vezes com sinceridade. Sabe, Jesus, que eu amo isso aí ainda. Eu gosto disso. Mas tira, Jesus, tira. Pode tirar. Porque eu quero estar lá naquele dia. Irmãos, estamos vivendo um tempo de angústia. Um tempo em que não podemos brincar. Se nós não deixar Jesus entrar na nossa casa, Ele não vai deixar nós entrar na casa dele um dia. Nós temos que viver ao lado da palavra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? É tempo de angústias. Sabe que eu estava pensando, os músicos, por favor, vamos cantar aquele que diz Pai. Eu estava pensando
Eu gosto dessa passagem do endemoniado gadareno. Que angústia que aquela família estava passando. E vocês sabem da história. Que angústia ver os filhos, ver o pai naquela situação que estavam vendo. Sem roupa, dormindo no cemitério. Que angústia que aquela mãe, né, aquela esposa vendo o seu esposo, o seu companheiro, né, alimentado, a sua alma sendo, né, tragada por Satanás. Mas teve um Jesus que apareceu diante daquele homem. E o irmão Branham disse que ele era para ser salvo, ele era eleito. Então, irmãos, no tempo de angústia apareceu Jesus. E vocês conhecem a história. Jesus não falou uma palavra. Quem que falou? Aqueles espíritos. Jesus não precisou falar muita coisa não, irmãos. Aqueles espíritos reconheceram quem estava diante deles. Era Jesus o Nazareno. Irmãos, tempo de angústia essa família passou, mas houve uma transformação nessa família, nessa vida. E nós, eu e você, estamos passando nesses tempos difíceis, como o irmão falou aqui, não vou prolongar. Mas nós temos um Jesus que está conosco, está caminhando, e nós vamos chegar lá do outro lado. Vamos erguer a nossa cabeça e vamos batalhar, porque o nosso tempo está se acabando aqui, né? Tudo está indo para o fim, e uma hora dessa nós vamos encontrar com Ele nos ares, né? Vamos cantar, irmão, aquele hino lá. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar aquele hino que diz: Pai, há quanto tempo está, né? Às vezes nós oramos a Deus, pedimos, né? Mas parece que Deus não vai responder. Mas mantenha a sua fé como Lázaro. Ele ouviu aquela voz, como o irmão falou aqui, e ele atendeu aquela voz. Atenda a voz de Jesus nessa noite. Uma palavra que você ouviu aqui é o suficiente para o teu coração sair abençoado. Às vezes você não conseguiu ouvir 100% do que foi falado, mas uma palavrinha que entrou no seu coração é o suficiente para você chegar com Jesus na sua casa abençoado. Pai, há quanto tempo está a conhecer o que acontece dentro de mim, Pai. Eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer
misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dá, e mesmo assim tão ansioso sempre estou. Pai, toda esta vida vai, pedi, pedi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi, Senhor, és sem valor, mas a cair em pranto, oh Deus, foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me ver. Mais uma vez, Pai. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, oh Deus, esse é o nosso Pai, né? Ele nos faz diferente, né? Vamos orar aqui. Irmão Dirceu pede oração, seu favor, de sua sogra que fez uma cirurgia. Sogro, oração em favor do irmão Revelino. Leonice pede oração em seu favor. Irmão Adão pede oração em favor de seu colega Valdecir, que está com um problema no intestino. Amém? Vamos orar aqui. Glória. Quem deseja orar por esses irmãos aqui? Alguém gostaria de vir aqui? Pode vir, irmãos. Se você sente no seu coração de vir aqui orar, pode vir. Glória a Deus. Vamos. Alguém mais tem pedido de oração? Vamos orar por as mãos levantadas. Irmão Cláudio vai orar. Glória a Deus. Tome Ele em seu coração nessa noite. Ele está aqui para nos abençoar. Senhor Deus, nosso amado e bondoso Pai, Senhor, temos ouvido Tua palavra nessa noite, Pai, e o Senhor falou que é nas horas mais escuras que o Senhor chega, Pai.
Senhor, esses pedidos de oração, eles não vieram aqui apenas por vir, Senhor, mas eles representam uma necessidade, Senhor. E não sabemos o que essas pessoas têm passado, Pai. Momentos de angústia, de dificuldade, de problema de saúde, de enfermidade. Oh Deus, e como é ruim ter problemas, como é ruim ter alguém enfermo na família, Pai. Deus, tem pais, tem mães aqui representados nesses pedidos de oração. Tem filhos, Senhor, sendo representados, o sogro do irmão Dirceu, o colega do irmão Adão. Senhor, e nós entregamos em Tuas mãos, Pai, essas pessoas, esses pedidos de oração, Senhor, para que o Senhor coloque as Tuas mãos nesta hora, Pai, e repreenda a enfermidade, Senhor, e cure o enfermo, Senhor, e sare, Senhor, cada ferida, solucione cada problema, Pai, porque o Senhor é a solução de tudo, Senhor. Nós levamos em Tua presença nessa hora, Senhor, e confiamos no Seu poder, Pai, confiamos na Sua providência, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possam vir testemunhos, Senhor, de que o Senhor tem alcançado essas vidas e tem curado, Senhor, e libertado, Pai, pois pedimos para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém.